Nosso Deus e Pai celestial, nós engrandecemos o Teu nome nesta manhã de domingo, pois sabemos que Tu és o único Deus que socorre, que liberta, que ajuda, que cura, que conduz, que abençoa. E é a Ti, ó Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que elevamos o nosso louvor, a nossa oração e entoamos a Ti cânticos de adoração, ó Pai. Pedimos que mais uma vez a Tua palavra seja pregada, seja falada, seja dirigida a cada coração aqui nesta manhã. E aqueles que mesmo à distância, ó Pai, que param para ouvir, que param para participar e se envolver naquilo que está sendo executado aqui nesta casa de oração, nesta manhã de domingo, Pai, que o Senhor estenda estas mesmas bênçãos a eles, ó Pai, mesmo distantes, mesmo longes, ó Pai, mas sabemos que espiritualmente e os nossos corações batendo num só ritmo, somos abençoados igualmente. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos e desde já agradecemos. Amém. E podem se assentar, obrigado. É um bom dia, que a graça do nosso Deus e Pai seja sempre constante e abundante na vida de cada um, né? Estamos aí nesse dia especial da mulher, né? E sabendo que todos os dias é da mulher, é do homem, né? Mas tem aí esse dia que é considerado o dia da mulher. Se tem algo que nós podemos dizer acerca desse dia, é um recado para os homens, né? Deixa de ser bruto, carrancudo, chato, enjoado, pelo menos hoje, né? Se tem alguma coisa que eu posso dizer no dia da mulher, é um recado para os homens, né? Por favor, né? Eu te dou uma rosa. A melhor rosa é ser educado, né? Palavras duras, pesadas. Então hoje você finge que não é rabugento, finge que não é chato, né? Porque na verdade parece que todo homem tem um pouquinho disso, né? Vem da natureza humana, masculina. Então estou falando para mim, estou falando para todos os homens, pelo menos hoje, se você quiser dar uma rosa, dá um presente, dá, mas o maior presente, o Aguinaldo está dizendo que não é não. Quando a gente fala de uma regra, existem exceções. As exceções estão onde? Na família Unidos em Cristo. Todo mundo aqui é santo. Nós vamos falar de santificação hoje, sabia? Gente, mas é para a gente descontrair um pouquinho. Na verdade, quando a gente fala algo aqui, a gente está falando com uma infinidade de pessoas aí pela internet. E eu sei que todos têm lutado para ser melhor a cada dia, né? Apenas para descontrair aí no Dia da Mulher. E nós vamos ter um almoço aí para as mulheres, né? E os homens vão comer também, já que o almoço foi feito para elas. Então, os homens pegam a rabeira aí, né? E vai comer junto. Então, antes que eu esqueça, eu preciso dar um aviso aqui. Hoje vai ter culto em Brasília. Nós não vamos estar, eu não vou estar, né? Nossa equipe aqui de Goiânia não vai poder estar, mas os líderes ali vai estar à frente para fazer esse culto lá às 18h30. Então, a Unidos em Cristo terá culto ali em Brasília hoje. Você que está nos assistindo, não perca, lá no Santa Maria Norte, tá? Vai lá e participe do culto juntamente com os nossos irmãos, né? Eu tenho aqui alguns nomes de visitantes. Adriano e Silvani, cadê? São vocês? Adriano e Silvani, é isso? Adriano e quem? Qual que é seu nome? Dalila? E Dalina? Quem que é Silvani? Colocou junto aqui, sabe? Oi, Dalina, desculpa, viu? O Adriano, fica de pé aí com a Dalina. Isso, estão visitando. Silvani, só para não haver confusão. Silvani, veio com... A Silvani é irmã? É irmã? A irmã da Cleonice Simone.
Silvani, obrigado por trazer a Simone. Ô Simone, obrigado pela presença. É a Simone? Pô, tá diferente. Muito bem, Simone, obrigado pela sua presença. E tem o Kênio e a Norma, que de pé também. Gratidão, vocês aqui conosco, né? Participam do G100 ali, do Renovo, né? Participam do G100 Renovo, está aí com a gente hoje. Gente, obrigado pela presença de vocês, né? Que Deus abençoe. Obrigado, Adriano, Dalila, né? Então é isso, gente. Vamos prosseguir com aquilo que é o nosso propósito nas nossas EBDs. EBD significa o quê? Escola Bíblica Dominical. Escola, por quê? Porque é ensino. Bíblica, porque o ensino fundamenta na palavra de Deus. Dominical, por quê? Porque é domingo, né? Se fosse quarta, seria quartal. Se fosse terça, seria terçal. Então, assim, é porque é domingo. EBD, Escola Bíblica Dominical, é onde nós vamos nos dispor a aprender, né? Afinal de contas, gente, não podemos pensar em igreja, não podemos pensar em comunidade sem pensar em aprendizado. Não tem jeito, não tem. Não adianta nós pensarmos que vamos à igreja e isso é o suficiente, o fato de ir, porque Tiago já falou isso. Não sejam meros ouvintes. Se ele disse isso, ele está dizendo, o fato de ir e se assentar, ou mesmo ligar o computador, né, não é algo que realmente resolva todos os seus problemas, mas o fato de ser participante, se envolver, é o que realmente faz a diferença. E assim, já há algum tempo, irmãos, principalmente que assistem pela internet, vêm me pedindo e vêm mandando recados para que a gente, às vezes a gente está... É gostoso, né? A gente, como numa sala de aula, alguém levanta a mão, fala alguma coisa, mas quem está na internet está perdendo, né? E não tem como a gente sair correndo com o microfone aqui toda hora, vai ficar meio confuso, né? Então, o que acontece? Algumas pessoas me mandaram perguntas após a escola, dúvidas, né? Que às vezes fica de algum assunto. Então, acredito que, assim, o meu desejo é sim, envolver-nos como uma escola aqui, como uma sala de aula. Só que eu tenho recebido algumas reclamações, porque às vezes alguém fala alguma coisa e fala, pastor, eu não ouvi nada. Quer dizer, eu perdi, aí fica chateado, aí desliga, não gosto disso. Gente, estou exagerando, né? Mas assim, porque a pessoa fica querendo ouvir lá, fica ansiosa, né? Aí o que a gente pode dizer para essa pessoa que está lá? Vem para a igreja. Brincadeira, né? Tem gente que está longe, gente que às vezes está em outra cidade, né? Então, e a gente respeita sim, às vezes as observações que são feitas, e realmente às vezes alguém fala alguma coisa, a pessoa não ouve de lá, às vezes a gente responde aqui, não entende a resposta, e então, já que nós somos uma igreja não só local, mas também virtual, vamos tentar equilibrar isso aí, e às vezes assim, ao término da escola, manda para a gente aí a dúvida, grava um áudio, fala, fiquei com dúvida nisso. Por quê? Porque próxima escola aquilo é trazido, né? Ali, a evidência, né? Às vezes ficou alguma coisa, às vezes tem alguma coisa que precisa trazer algum respaldo, né? Então é só para a gente trazer aí mais ao equilíbrio as nossas escolas bíblicas, né? Muito bem, eu gostaria de convidá-los então a ler Romanos 6. Romanos 6, o tema desta manhã é o princípio da santificação, ou da santidade, tá? Princípio da santificação, ou da santidade. Você ia falar algo? Lúcia, fica de pé, Lúcia. Eita, aí, ó, não anota, tem que anotar as coisas, né, gente? Lúcia é filha da irmã Santina, já conversei com ela ali fora ali um pouquinho, e irmã da Maria, lá de Portugal, Maria. Olha aí, Maria, você não vem, a Lúcia vem, né? A Lúcia é de Niquelândia, né, Lúcia? Niquelândia. E aí que Deus abençoe ricamente a sua vida. Tá me lembrando, que estúdio legal, hein? Solta esse som alto aí então, os visitantes ficam de pé, e quem puder dar um abraço nesses visitantes, por favor. Fica de pé os visitantes. Aí, gente, é um abraço de boas-vindas. Abraço de boas-vindas, ó. Abracem aí, gente.
Silvani ali, ó. Quem vai dar um abraço lá na Silvani, lá, ó, na irmã da Cleonice? Isso, fica à vontade aí, não precisa ter pressa de sentar não. Aí, bem-vindos. Aí, obrigado. Eles mandam um recadinho, você viu? Eles vão soltando a música baixinha ali, se eu não obedecer, solta alto. Obrigado, gente. É o que eu precisava ter feito quando vocês ficaram de pé, né? Então, olha só. Romanos capítulo 6, verso 15 a 23, nós vamos trazer aqui como base para falarmos sobre o princípio da santidade ou santificação. Por que eu vou falar sobre isso? Porque surgiu dúvidas, entende? As pessoas às vezes mandam, falam, olha, é estranho, existe santidade mesmo? Existe alguém santo? Existe alguém santificado? Como assim? A gente não existe ninguém bom, a Bíblia fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. Como é que funciona essa questão da santidade, da santificação? E outras perguntas, antes de ler, eu até gostaria de responder aqui mais 2 perguntas, porque faz parte do assunto que nós tivemos na semana passada, que é acerca desse desenvolvimento da salvação, né? O desenvolvimento da salvação. Por que desenvolvimento? Porque não existe nada como assim, fui salvo, apenas, porque existe, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Isso é assunto da escola bíblica passada. Não existe tal coisa como fui salvo, pronto. Existe, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. O que significa essas 3 afirmações? Que a salvação passa por um processo, é um desenvolvimento. Aí é onde as pessoas falam, mas pode-se perder a salvação? Gente, refletindo de forma bem profunda, não. Se a salvação é um desenvolvimento, se eu fui, estou sendo e serei, talvez alguém se prive da salvação antes do serei. E ele simplesmente se desenvolveu até um certo ponto e depois... temos que entender isso, por quê? Porque senão a gente vai ficar às vezes debatendo em coisas assim que não... Às vezes quando a gente olha para a Bíblia é mais simples do que a gente pensa, na verdade, né? Então assim, não tem como perder a salvação. Até porque se eu fui, estou sendo e serei até o último dia, por que esse serei até o último dia? Mateus 24, verso 13. Aquele que perseverar até... Então quem não perseverar até o fim... Tá, vamos fazer o afirmativo. Aquele que perseverar até o fim, será? Aquele que não perseverar até o fim... Está vendo como é que é simples? O que é perseverar? É o desenvolvimento, é o processo. Então não adianta eu ir até o meio do caminho. Não é o que começa, não é o que vai até o meio, mas é aquele que conclui. Aquele que persevera até o fim. E uma pergunta que foi feita e acerca da salvação comum? Às vezes eu sorrio quando falo disso. Irmã Selma, irmã Selma completou 76 anos, quem assistiu, né, irmã Selma? Aquele culto abençoado, né? Ela sonhava com o culto no dia do aniversário, e nós fomos lá, um culto gostoso, cheio de louvor, né? Família de cantores, né? E foi muito gostoso, né? Foi na sexta-feira, foi meio assim de última hora, né? Mas foi muito bom mesmo, está aí na internet. Pena que a internet no finalzinho, ela teve uma queda lá e caiu, não voltou mais, mas ela dá uma palavra muito bonita lá. Depois a gente pode até ver a palavra da irmã Selma, foi gravado apenas no celular, não saiu na internet, né? Então, é isso aí, irmã Selma de Goianeira está aí conosco, né? Junto com essa família aí de Goianeira, né? Jonatas, Rosana. Então, salvação comum. O que vocês entendem por salvação? Quando eu perguntar, gente, aí vocês podem falar, tá? Não precisa, é só a questão, às vezes, da pergunta, que é muito importante as pessoas ouvirem, elas não estão ouvindo. Aí nós vamos, é melhor às vezes fazer pelo WhatsApp depois e a gente
responder na próxima escola. Mas quando eu perguntar aqui, aí não tem jeito, né? Eu preciso ouvir de vocês, a não ser que eu faça aquela pergunta retórica que eu falo, gente, não precisa abrir a boca, só responda interiormente. Mas o que vocês entendem por salvação comum? Só para mim saber o que eu preciso dizer aqui. Fala, Adriana, o que você entende? Aí, pessoal da internet, me perdoe, aí eu preciso também ter um pouquinho de diálogo aqui, né? Porque senão, vai lá. Tá, mas você sempre entendeu assim? Tá, então tá. Então você hoje já se adaptou à realidade da Bíblia, né? Como é que você entendia ou não entendia? Porque a pessoa que me perguntou falou, olha, às vezes o senhor precisa falar sobre isso, porque tem gente que pensa que existe uma salvação comum. Ah, legal, clareou agora a minha memória aqui. Não é isso, Jonatas? Quando acontecesse o arrebatamento, aqueles que não eram eleitos não iriam subir no arrebatamento. Então, na grande tribulação, envolvendo mais ou menos 3 anos e meio ali, enquanto a noiva estivesse nas bodas do cordeiro, né, que é chamado casamento, durante esses 3 anos e meio, noiva ou eleito, ali estariam pessoas que estariam sujeitas a morrer pelo nome de Jesus, não é isso? Aquelas pessoas que se sujeitassem a morrer pelo nome de Jesus eram chamados de salvos comuns. Ah, então vocês sabiam disso, né? Porque se nem isso vocês aprenderam durante 50 anos, então... então quer dizer, primeiro os eleitos, aí tinha gente que falava assim, brincando às vezes, né? Falei, acho que eu não sou eleito, né? Então, mas pelo menos na salvação comum eu vou, né? Tinha esse bate-papo, né? Um detalhe. Elias e Moisés de Apocalipse 11. É verdade, tem esse detalhe aí, que quem ver, eu estou repetindo o que o irmão Elias disse, quem ver Elias e Moisés, que são os representantes de Apocalipse 11, ou seja, se você vir Elias e Moisés aqui na terra, significa que você não foi no arrebatamento, né? Então, e portanto você teria que morrer pelo nome de Jesus. Agora a pergunta é, dentro desta visão, gente, eu estou mostrando uma visão, cuidado, se fizer corte disso aqui, falar, nossa, olha, eles creem igualzinho. Dentro desta visão, desta ideia, deste ponto de vista, os 3 anos e meio de grande tribulação, o Espírito Santo sai da terra. Então, se aquele indivíduo que diz que não é eleito, mas que vai morrer pelo nome de Jesus na grande tribulação, a pergunta que eu faço é, com o Espírito Santo te convencendo da justiça, do pecado, do juízo, você não se preparou para morrer pelo nome de Jesus? Depois que o Espírito Santo não estiver aqui mais, você vai conseguir? Né, Paulo João? Tem que fazer assim, ó. Tá, essa é a visão. Deixa eu fechar o parênteses, senão vão pensar que a gente está, né, pregando salvação comum, enfim. Gente, salvação comum, o único lugar que fala de salvação comum é no livro de Judas. Talvez você nem saiba, você, não estou dizendo a Unidos em Cristo, talvez alguém que esteja agora ouvindo, nem saiba que exista esse livro. O Judas não é o Iscariotes. É até difícil achar Judas, o tanque ele é pequenininho, você passa e nem vê. Isso, é uma página só. Às vezes você nem vê, já folheou a Bíblia toda e nem sabe que ele exista, né? Então tá. Judas 1, verso... Eu acho que a gente tinha que ler, Michael, na João Ferreira de Almeida, que aqui não fala isso. Na minha, nem na NVI fala isso. Eu acho que tem que ser na João Ferreira, não é? Coloca a tradução João Ferreira de Almeida aí, Judas, não tem nem capítulo, é 1:3. Amados, olha lá, não, ACF, será que vai ser? Amados, procurando escrever-se com toda diligência. É isso aí. Então é na Almeida Corrigida Fiel. Porque na NVI não fala disso. Escrever acerca da salvação que compartilhamos. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. A pergunta que eu faço para a igreja, tem algum outro lugar na Bíblia que fala de salvação comum? Sim ou não?
Não. Tá? Não tem. Ah, pastor, mas eu não acredito no senhor. Tudo bem. Aí eu estou falando já para aqueles que às vezes estão assistindo, não é vocês, gente. Tá bom, não acredito. Vai lá, procura na Bíblia. Digita a palavra comum, hoje é tão fácil, né? Procurar termos na Bíblia, tem os aplicativos. Amados, procurando eu escrevermos com toda diligência acerca da salvação comum. Então, a religião, um sistema qualquer, pega isso aí e diz, tá vendo? Vai haver uma salvação comum. A salvação comum vai acontecer quando? Depois que o arrebatamento dos eleitos acontecerem durante os 3 anos e meio da grande tribulação, enquanto a noiva está lá na glória, nas bodas do Cordeiro, e então aqueles que ficarem na grande tribulação vão se entregar para morrer em nome de Jesus, e todos aqueles que morrerem em nome de Jesus alcançarão a salvação comum. Eu nem me lembro se eles iriam fazer parte do palácio ou se eles iriam ser salvos para servir a noiva no palácio. Esse detalhe eu não me lembro muito bem, já estou esquecendo de algumas coisas. Mas isso aí eu sabia de cor e salteado, a gente pregava sobre isso, a gente levava as pessoas a crer nisso. Então, hoje eu estou desconstruindo uma mentira, tá? Eu tenho que dizer forte assim, é uma mentira, porque é realmente uma mentira, não é um engano, é uma mentira deslavada mesmo, né? Porque a salvação comum que ele está falando aqui, quando você pega uma outra tradução, você não precisa nem trazer interpretação para isso. Quando você pega já uma NVI, que é uma outra tradução, você já entende. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, que significa a salvação que é comum a todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador, ou seja, ela é comum, ela é compartilhada, não tem nada a ver de uma salvação que é comum no sentido de simplista, salvação comunzinha, você vai ficar para a salvação comunzinha, simplesinha, a salvação basiquinha, né? Era o sentido que se dava para essa salvação comum. Mas aqui a gente entenda que esse comum é comunidade, compartilhada, aquela salvação que Jesus Cristo trouxe na cruz do Calvário, que todos os crentes compartilham dela por igual, sem grau, né? Eu compartilho mais da salvação, você menos. A salvação é uma só, ela é comum, ela é compartilhada. Pronto, está explicado a salvação comum, está vendo? Simples. Que nos é comum, muito mais fácil de entender, ou seja, que é compartilhada entre nós. Isso, exatamente. Então, essa pergunta aí da salvação comum, Judas 1:3, o único lugar que está escrito, a gente encerra aqui. Não existe nada como salvação comum, existe salvação. E nós estamos falando sobre salvação, e o propósito da salvação é salvar alma. Então, eu recebi uma outra pergunta falando acerca das bênçãos materiais. Qual que é a relação entre salvação e bênçãos materiais? Salvação, bênçãos materiais, entende? Qual que é a relação entre uma e outra? Ou seja, entre a salvação e a prosperidade, né? Qual que é a relação? Onde elas se comunicam? E eu digo, nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Salvação com prosperidade não tem nada a ver. Nós temos que entender que o princípio da prosperidade, ele passa primeiro quando a gente fala do princípio, a base, né, o fundamento. Então, o princípio da prosperidade passa por uma rota, né? A primeira rota pela qual o princípio da prosperidade passa é pela generosidade, coração generoso. Provérbios 3, Provérbios 9, 11, 1 Coríntios 9 e outras referências. Então, o primeiro caminho pelo qual o princípio da prosperidade passa é pelo princípio, ou é pelo coração generoso. E em segundo lugar, pela disciplina. A disciplina faz parte do princípio da prosperidade. A pessoa disciplinada, ela vai realmente alcançar mais recursos, né? A constância, a disciplina, o foco, né, naquilo que está fazendo, as economias, né, o quanto você pode economizar daquilo que você ganha. O princípio da prosperidade passa por isso.
né? O quanto você pode buscar de conhecimento para aperfeiçoar aquilo que você faz. O princípio da prosperidade passa por isso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a prosperidade, ou o princípio da prosperidade, ela é como a chuva que cai sobre justos e injustos. Então, não tem comunicação com a salvação. Porque aí é onde nós vamos ter que, e eu preciso responder isso, como respondemos da salvação comum, eu preciso responder isso aqui também, antes de entrar no princípio da santificação, ou da santidade, né? Em Salmo de número 73, eu vou mostrar para você que não é só você que tem essa questão, não é só você. Asaf também tinha. Ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Amém. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Então, quando eu leio essa escritura, você tem que entender o seguinte, que essa dúvida não é só sua. A dúvida de correlacionar salvação com bênçãos materiais, com aquisições, não é só sua. Asaf também, e muitos outros tiveram, mas às vezes não está relatado na Bíblia. Mas nós vamos trazer aquilo que é bíblico. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Ou seja, eu estava escandalizando já com Deus, porque Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Aí ele diz no verso 3 de Salmo 73, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. E quando você lê todo o capítulo 73 de Salmo, e aí você relaciona esse Salmo 73 com Jó, capítulo 21, aí você vai ver aqui, ó, Jó 21, Jó dizendo assim no verso 6, quando penso nisso, fico aterrorizado. Olha só o que acontece no interior de Jó. Quando penso nisso o quê? Nisso que você pensou também, e você perguntou. Qual que é a relação? Porque eu tenho visto que parece que a salvação, ela é acompanhada mais de provas do que o ímpio que é próspero. E não é bem assim. Também não é bem assim. A salvação é de provas e lutas, e a impiedade leva à prosperidade. Não é, nós acabamos de falar. A chuva cai sobre justos e injustos. O princípio da prosperidade passa primeiramente por um coração generoso. Tem gente que está usando esse princípio da prosperidade, que nem crê em Jesus, e usa o princípio da prosperidade. Tem um coração generoso, nem crê. E como é um princípio, é uma lei, é um fundamento, vai acontecer. Jó 21:6. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer. Gente, você acha que é só você que passa por isso? Não é só você. Você viu Asaf falando, eu me escandalizei. Jó está falando, eu começo a tremer. Aí ele mostra por que ele começa a tremer. Porque vivem os ímpios, porque chegam à velhice. Olha as perguntas de Jó, é coerente ou não? Ah, mas ele viveu 90, 100, como ímpio. A Bíblia fala que só vão viver a longevidade aqueles que, em especial tem uma escritura que diz que a longevidade é daqueles que honram seus pais, né? Vida longa. Porque vivem os ímpios, porque chegam à velhice e aumentam seu poder. Jó está tremendo, Jó está entristecido. Por que que as bênçãos, o poder não está somente na mão dos justos? Porque salvação não tem nada a ver, muito pelo contrário, gente. Nós temos que entender que assim, a salvação produz em nós um fruto interessante, né? Que é esse fruto pacífico, de alegria, de amor, de autodomínio. Então assim, você vai fazer escolhas, devido a ser uma pessoa salva, que vai te privar até de bens materiais. Observe que você vai ter que fazer decisões, escolhas, que vai te afastar até de oportunidades, que aquele que não está nem aí, vai pegar.
vai pegar aquela oportunidade, vai pegar aquele projeto, aquela coisa, mas aquele projeto tem um quezinho ali que não é justo. O salvo fala, eu não quero. Então o ímpio vai lá e ganha mesmo, e cresce. A salvação fala disso. A salvação vai te colocar num patamar, esse desenvolver da salvação, que passa primeiramente pela redenção, pelo resgate, pela cruz, né? A salvação, ela parte de onde? Da cruz, do resgate. É o homem que busca a Deus? Agora eu estou perguntando a vocês, é o homem que busca a Deus? Não, é Deus que busca o homem, né? Mas aí o homem colabora, aceitando ou não. É isso que a Bíblia explica. Mas assim, quando é que Deus, em especial, busca o homem? Ou buscou o homem? Quando foi? Na cruz. O que Deus fez? Eu preciso buscar o homem de volta, reconciliar o homem perdido. Eu preciso restaurar essa comunhão que eu tinha com o homem lá atrás. O que eu vou fazer? Não tem outro jeito. Alguém, um parente próximo, que fazia parte legal, né, da lei de Moisés, um parente próximo que poderia resgatar esse homem da escravidão do pecado. Então, que parente é esse? Jesus. Ele veio como homem, nasceu numa manjedoura, como uma criança, cresceu, se desenvolveu, cresceu na estatura, cresceu no conhecimento, cresceu na graça, e então ele chega a um ponto que ele precisa entregar a sua vida como cordeiro real, para nos purificar, nos libertar da culpa do pecado, da condenação do pecado, e então aquele ato está escrito: este é o ato que eu uso para buscar o homem. É Deus buscando o homem à cruz. Por isso que não tem jeito de você buscá-lo primeiro. Eu busquei a Deus primeiro. Não tem jeito, Ele já te buscou 2000 anos atrás. Na verdade, Ele te viu desde a eternidade. E Ele te buscou através da ação de enviar o seu Filho para morrer no seu lugar. Então Ele te buscou. Literalmente, realmente, quando que você viu que Ele te busca primeiro? Não tem outro jeito a não ser da palavra. Romanos capítulo 10, vamos ver aqui que é melhor do que tentar acertar. 10, acredito que seja Romanos 10, que diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então para eu invocar o nome do Senhor, primeiro eu preciso ser chamado, buscado por Ele. Então depois que Ele me busca, é que eu invoco o nome dEle. Aí eu aceito o chamado, eu aceito a busca. Agora, como que eu vou invocar o nome do Senhor, se eu primeiro não criei no chamado, né? E aí o Paulo continua dizendo: como que eu vou crer naquele que eu não ouvi falar? E como que eu vou ouvir, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então, observe a escada que Paulo faz, até chegar na invocação do nome do Senhor. Primeiro, alguém tem que mostrar para você que Deus te chamou há 2000 anos atrás, quando enviou o seu Filho na cruz, para morrer em seu lugar. Aí você ouviu a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos, nós tomamos consciência, nós aperfeiçoamos o nosso conhecimento, entendemos que Deus enviou o seu Filho para morrer em meu lugar, dando a sua própria vida para perdoar os meus pecados, salvar a minha alma e me reconciliar, o contato direto com o Criador. Aí eu tomo essa consciência, o que eu faço? Aí eu invoco o nome do Senhor. E aí eu desenvolvo, ou eu passo pelo processo de desenvolvimento da minha salvação. Então assim, nós vimos Jó em desespero ali, porque os ímpios prosperavam, envelheciam, tinham poder. Nós vimos Asaf falando sobre isso, do desespero, até que ambos reconhecem e entram naquela esfera espiritual do Senhor. Asaf diz: até que eu entrei no templo e vi o fim do ímpio.
Então nós não temos que olhar simplesmente para as benesses, para as bênçãos materiais, para a prosperidade natural desta vida. Isso é como chuva caindo sobre justo e injusto. Por isso que a teologia, eu não estou dizendo a prosperidade em si, porque assim, o cristão pode prosperar? Sim, deve. Mas a teologia da prosperidade na sua essência mostra que um salvo deve alcançar uma prosperidade maior do que o não salvo. Não tem nada a ver. Nada a ver. Se a chuva cai sobre justos e injustos e a prosperidade passa por princípios que qualquer um pode executar, crente, não crente, justo, ímpio, não importa. Então, quando fala dessa questão das bênçãos materiais e salvação, não atrele uma coisa à outra, não atrele, não conecta. Salvação é uma coisa, salvação é a reconexão sua com Deus, ou seja, fala de alma, fala de espírito. Prosperidade fala das bênçãos que você recebe por aquilo que você pratica, por princípios que você segue, como disciplina, generosidade, busca do conhecimento, aperfeiçoar aquilo que faz, investir, maneira como investe, maneira como guarda, maneira como economiza, maneira como trabalha com o dinheiro, até tudo isso fala de prosperidade. Agora, salvação, para começar, parte do princípio que não é você que busca a Deus, então não depende do seu mérito até. Está vendo a diferença? Salvação não depende do seu mérito. Por quê? Se Jesus já morreu 2000 anos atrás, não dependeu do que você ia fazer para ser salvo. Então o processo de resgate já aconteceu. A regeneração, que é aquele ato, aquela obra do Espírito Santo atuando, transformando essa natureza terrena, subjugando através do Espírito Santo essa natureza carnal, também acontece sem que você possa fazer alguma coisa. Aí entra no processo da justificação, que isso tudo desenvolve sua salvação. O processo da justificação, quando no tribunal de Deus olha para um pecador ali regenerado, buscado por Cristo, mas está ali no tribunal, escravo do pecado. Aí Deus vem e justifica. O que eu tenho que fazer para ser justificado? Eu preciso, conforme está aqui, crer. Eu preciso renunciar à vida de pecado. Eu preciso reconhecer. Eu preciso confessar. Aqui no livro de Romanos fala: aquele que confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, aquele que confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, e aquele que crê de coração que Deus ressuscitou esse Jesus dos mortos, será salvo. Então a gente tem que fazer alguma coisa no processo dessa justificação, já que Ele já morreu por mim, já que Ele regenerou a minha vida, o ato do Espírito Santo sobre essa natureza interior, nada da carne, mas interiormente. E então, agora eu estou ali sendo justificado. Por que eu estou sendo justificado? Porque eu confessei com a minha boca que Jesus é o Senhor, e eu criei de coração que Ele foi ressuscitado por Deus, Deus ressuscitou o seu Filho. Então, se eu creio nisso, Paulo está falando de uma salvação, e na sequência ele fala que, então, se você crê de coração, você é justificado. Se você confessa com a boca que Ele é o Senhor, você é salvo. Então Paulo vem montando esse quebra-cabeça, e aí a gente compreende uma coisa: é tão fácil falar que Jesus é o Senhor hoje, não é? É tão fácil falar que eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. Então que trem estranho é esse? Todo mundo fala que Jesus é o Senhor, todo mundo crê que Ele foi ressuscitado dos mortos. Paulo estava escrevendo isso há 2000 anos atrás, e eu quero que vocês entendam uma coisa. Existiu um período da história chamada da Idade das Trevas, né? Período da Inquisição, em que os cristãos não podiam falar que criam em Jesus. Não sei quem já leu aqui o livro dos Mártires, de John Foxe, é uma leitura clássica, né? John Foxe ele é contemporâneo até de Lutero, ali do século XVI. Então ele vem relatando o caminho dos mártires, né, desde Jesus,
E ele relata vários mártires que perderam suas vidas simplesmente porque disseram que criam em Jesus. Confessaram com a boca que criam em Jesus. Tem uma história no livro dos mártires que os pais, eles ficavam ali, né, recuados assim, e os soldados, né, os algozes, levavam as crianças ali para um outro lugar, e os pais ficavam ali assistindo, e eles davam a oportunidade para os pais gritarem para os filhos, né, falarem para os filhos assim: olha, nega Jesus, ou então não negue, né? Então eles ficavam ali recuados, os pais, e aqueles meninos ali na mão daqueles algozes, né? Então, aí as mães gritavam assim: não neguem, confessa com a boca que Jesus é o Senhor. De chorar. Você lê aquele livro, nem aconselho quem realmente tem problemas emocionais, não leia. Mas só que eu quero dizer uma coisa, é a realidade dos cristãos do passado. As mães gritavam: não neguem. Não sei se outras gritavam: nega. Mas aí eles iam e tiravam a vida daquela criança na frente daqueles pais, e aquelas mães saíam regozijando. Que confiança de que aquela criança estava com Cristo. Por quê? Porque Paulo falou: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer que em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí hoje não, eu creio. Só que eu quero dizer uma coisa para você: não adianta falar que crê e não obedece. Porque na verdade o crer naquele momento ali era o crer realmente do obedecer. Ele estava obedecendo as Escrituras. Agora, eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor. Está obedecendo realmente a palavra? Está seguindo os conselhos, os ensinos de Deus? Então isso é muito sério. Às vezes a gente lê um versículo desse e fica assim: todo mundo é salvo. Todo mundo crê que Jesus é o Senhor, todo mundo confessa com a boca, todo mundo crê de coração que Ele ressuscitou. Mas não é tão simples assim. Aí você tem que voltar à sua memória lá no passado, no período da idade das trevas, da Inquisição, do momento em que os cristãos precisavam sim negar Jesus para continuar vivendo. E como que nós continuaremos vivendo, e hoje não fala mais de morte física, tá? Não se fala de morte física, não quer dizer assim: eu continuei vivendo. Hoje as pessoas estão morrendo em vida. O que significa isso? Estão tendo a sua vida espiritual e material, e portanto a sua alma e o seu espírito estão morrendo espiritualmente em vida, ou seja, tendo já a sua separação de Deus decretada. Judas, ele simplesmente separou-se de Deus, não foi na hora da morte, ele separou-se de Deus quando traiu. Ali houve o processo de morte espiritual, separação eterna de Deus. Não tem como mais fazer nada. Dali para frente não tem como. Judas não tem como. Vamos orar, vamos buscar para que a alma que vai sofrer no purgatório até alcançar um nível de evolução e então entrar no reino dos céus. Não tem como, gente. Biblicamente não tem. Quem sou eu para dizer, ir lá e falar: eu já vi que não tem? Não sei. Biblicamente não tem como fazer mais nada. Então o que nós estamos fazendo aqui, gente? Acordando de manhã, indo para uma casa de oração para ouvir a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo? Estamos preparando o quê? O nosso corpo? Estamos buscando o quê? Prosperidade? Estamos buscando bens materiais? Não. Nós estamos preparando nossa alma, nós estamos treinando o nosso espírito, nutrindo em nós um coração humilde, simples e com temor a Deus, para quê? Para que nós possamos alcançar esta glória, alcançar o que? O gozo do Senhor. Não tem como, gente, alcançar esse gozo sem renúncia, não tem como alcançar esta graça sem desconforto até.
Então nós precisamos ser muito equilibrados e centrais, porque eu não estou dizendo que o salvo, o cristão, aquele que se submete à palavra, vai ser um sofredor do início ao fim, não é isso. Eu estou dizendo que vai chegar um certo momento que você vai ter que morrer para as coisas do mundo, vai chegar um momento que você vai ter que morrer para a escravidão do pecado, você vai ter que deixar as coisas do mundo para então trilhar um caminho de glória com Cristo. Isso tudo é um processo da salvação. Então, a gente falou da salvação comum no início, a gente falou da conexão que a salvação teria com as bênçãos materiais ou a prosperidade, que não existe conexão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Não tente caminhar com as duas coisas juntas. Mas por que eu tenho sofrido tanto? Eu creio na minha salvação. Jesus falou o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então ele não falou, não prometeu nada disso. Olha, você vai ser salvo, então quando você precisar de chuva, vai chover só em cima da sua plantação. Quando você precisar de saúde, a saúde vai ser só para você. Falou nada disso. Até porque saúde humana, vamos falar de saúde física. A saúde física hoje depende mais de você do que das bênçãos de Deus, gente. Se você não cuida da saúde, tem que cuidar da saúde? Tem. Mas Deus abençoa e cura? Cura. Quantas vezes? Cura quantas vezes Ele quiser. Só que eu vou dizer uma coisa, tem hora que parece que não adianta, o tanto que a pessoa insiste em se enfermar. Ela faz questão. Eu quero estar enferma, não fala com a boca, né? Mas com as atitudes parece estar falando, eu gosto de estar enferma, eu gosto de me enfermar. Com o quê? Com as atitudes, comportamentos, palavras. Gente, às vezes a gente pensa, mas não preciso cuidar da minha saúde física com o quê? Com alimentação? Sim. Com sono? Sim. Com exercício? Sim. E com palavras? Sim. Às vezes você dorme bem, às vezes você se alimenta bem, às vezes você é praticante de exercício, você caminha, você faz ali os seus exercícios diários, pelo menos 30 minutos por dia, né? Movimentar esse esqueleto. Às vezes você faz tudo isso bem. Aí de repente você é um maldizente, você fala mal das pessoas e de si mesmo. Eu não valho nada, eu não presto, é por isso, tá vendo? Eu pensei que eu era salvo, olha aí minhas dívidas, olha aí, perdi minha casa, perdi minha família. Que isso, gente? Nada a ver salvação com isso. Aí é uma pessoa que dorme, que cuida da saúde, come de forma saudável, se alimenta de forma saudável, faz exercício, mas só fala besteira. Adoece ou não? Comer mal adoece ou não? Dormir mal adoece ou não? Litígio direto. Litígio, briga. Marido, mulher, direto, briga, adoece ou não? Então vamos hoje no dia da mulher parar com isso. Não é só hoje não, daqui para frente. Litígio, briga. Para quê? Para adoecer. Morrer mais novo. Então existe morte prematura? Lógico. Então Deus se surpreende? Não. Quem escreveu o roteiro da sua vida foi Ele. Ele sabe até a hora que você vai morrer por falta de obedecer a palavra. Às vezes, mais cedo, mais novo. Mas eu morri com 80, às vezes poderia ter morrido com 100. A verdade é essa. Mas foi com 100, podia ter chegado com 120. Não podia não, podia sim, porque eu sei de gente que chegou a 120, está lá. Eu estou falando nos dias de hoje, porque senão eu teria que falar de 960, né, Matusalém? Eu sei de gente que morreu com 960, não. Aí não vamos exagerar. Mas pessoas que morrem com 105, 110, 115, só está aumentando, viu? Cuida da boca. E não é somente o que entra, porque Jesus fala lá em Marcos capítulo 7, que não é o que entra que te torna impuro. É o nosso assunto, e eu nem entrei.
E não vou entrar não, domingo que vem. Então vou fazer igual minha amiga me instruiu ali. Falou, joga um trem para domingo que vem. Você chama o povo tudo de novo. Então, na verdade, eu não falei sobre o princípio da santificação ainda, porque eu estou respondendo essas perguntas, mas também faz parte da salvação. Santificação faz parte da salvação. Qual que é a etapa do processo da salvação? Sendo que a redenção a gente considera o primeiro, considerou na escola bíblica passada, a redenção, a cruz, a regeneração, segundo passo do desenvolvimento da salvação, a justificação, terceiro passo, né? Quando você se torna inocente diante do tribunal de Deus. O quarto passo, santificação constante. Qual que é o princípio da santificação, já que tem gente que não acredita que alguém possa ser santo? E eu acredito porque a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 1, alguma coisa assim, que Deus convida o homem para ser santo como ele é. Como é que eu posso ser igual a Deus? Aí você vai entender esse princípio. Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como é que eu posso ser santo? Através de Jesus. Mas existe um princípio, porque como que você torna puro aquilo que é impuro? Aí nós precisamos ir lá no Antigo Testamento. A gente precisa entender que algumas pessoas estavam impuras para oferecer alguma coisa a Deus. Lembrou, Virginia? Como é que eu faço isso? Se eu estou impuro? Gente, a Bíblia, ela traz para nós tudo que a gente precisa. E sim, é possível você ser santo. Deus diz, Pedro falando acerca do Pai, sejam santos como eu sou santo, ou seja, seja como eu sou. Como? Santificação, santidade, significa separados. E quando fala separados separa isso aqui para o fulano beber, separado para uso, pronto para ser usado por Deus. Entende? Então nós vamos sim falar sobre isso. Agora, quando a gente olha para essas perguntas que foram feitas, que são perguntas relevantes realmente, que a gente precisa realmente falar em nosso meio, nós vamos entendendo que quando aqueles nossos irmãos do passado passavam por processos de dor, de luto, de angústia, vendo seus entes sendo mortos em estacas, queimados, crucificados, seja lá a forma que eles faziam para serem mortos e se tornarem mártires, eles não questionaram, mas por que será que eu estou morrendo? Por que eu estou sendo martirizado se eu sou salvo? Eles não questionaram, sabe por quê? Porque Jesus, sendo o único justo, Jesus sendo o único que não carregou o pecado em si, Jesus sendo aquele que não mentiu, Jesus sendo aquele que não corrompeu o seu corpo de forma alguma, foi o primeiro mártir, porque eu não seria. Mas hoje ninguém mais morre pelo Evangelho. Morre sim. Quando a gente fala de morte espiritual, ou nós morremos para o mundo, ou nós morremos para Deus, tendo a nossa vida separada eternamente de Deus. E quando a gente morre espiritualmente para as coisas de Deus, quando nós não confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele ressuscitou, Deus o ressuscitou dos mortos. Então se eu começo a negar isso, se eu começo a disfarçar isso, e aí, você crê em Jesus? Creio. Mas tem tanta controvérsia no nome dele? É verdade, então deixa isso para lá. Isso não é confessar que Jesus é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é negar qualquer outra coisa em prol de aceitá-lo. Isso não quer dizer que a partir de então você vai ter uma vida fácil. Isso não quer dizer que você vai ter uma vida próspera. Isso não quer dizer que a partir de então você vai ter somente momentos felizes na sua vida. Não, não pode ser assim. Se fosse assim, gente, só João que morreu de causas naturais.
Só João dos apóstolos, Tiago decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Eles foram mortos das formas mais horrendas possíveis, e no entanto, quem são eles? O fundamento da fé dos cristãos hoje. E como é que o fundamento da fé dos cristãos hoje fala de uma forma, e hoje nós queremos ser de outra, apenas receber bênçãos, bênçãos, bênçãos de Deus? Nós não temos que adorar a Deus, louvar a Deus, bendizer o nome dEle pelo que Ele faz por nós, gente. Se nós formos à igreja simplesmente porque estamos sendo abençoados, nós somos as pessoas mais miseráveis desta terra. Se nós oramos e adoramos a Deus, agora eu estou adorando a Deus, porque Deus me abençoou demais essa semana, agora eu louvo com vigor. Não é assim. Eu preciso adorar a Deus pelo que Ele é. Eu preciso adorar a Deus pelo que Ele fez antes que eu nascesse. Ele entregou o seu Filho para morrer em meu lugar. Ele entregou o seu Filho amado para morrer em meu lugar. Só isso me coloca numa condição de gratidão constante, adorando. Hoje à noite tem culto de louvor, eu vou adorar. O que foi que aconteceu com você? Está tendo problema? Cheio de dívida, boleto para pagar, problema em casa, relacionamento, trabalho, desempregado. Mas você vai adorar? Eu não adoro a Deus pelo que Ele faz por mim, eu adoro a Deus por quem Ele é. Enquanto os cristãos não entenderem isso, a igreja vai estar cheia de gente morna. Não estou falando aqui de vocês. Quando eu falo a igreja, eu falo a igreja mundial. A igreja é o corpo de Cristo. Deus não quer. Eu estou generalizando. Deus não quer a igreja cheia de pessoas vazias. Deus não quer uma igreja cheia de pessoas vazias. Quem são essas pessoas vazias? Pessoas que só adoram a Deus na bonança. Pessoas que só buscam a Deus para fazer uma barganhinha. Tem 2 meses que eu não vou nem, nossa, eu preciso ir, que eu vou resolver aquela questão, né, com advogado, problema na casa, problema na justiça. Então eu preciso ir na igreja, porque eu preciso barganhar essa com Deus. Senhor, estou aqui, estou aí, fazendo aquilo que precisa ser feito, e aí eu preciso que o Senhor me ajude ali. Estamos perdidos se nós formos viver assim. Na verdade, as bênçãos de Deus, Marcos 16, verso 15, diz assim que aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer é condenado. E estes sinais, tem algumas traduções que falam assim, perseguirão. Esses sinais, que sinais são? Bênçãos. O que essas bênçãos vão fazer? O que as bênçãos fazem? Corre atrás de quem? Estes sinais seguirão aos que crerem. As bênçãos correndo atrás de quem? E o que crê não está preocupado com ela. O que crê está onde? Olhando para Deus. E as bênçãos seguindo. E ele assim, Senhor, o Senhor me abençoa? Não, eu continuo te amando. Jó falou isso, não importa, na dor, na dificuldade, no problema, eu te adorarei, porque os meus olhos te viram. E as bênçãos seguindo Jó, e Jó seguindo Deus, e as bênçãos seguindo Jó, e Jó seguindo Deus. Agora as pessoas viram o calcanhar para Deus, e ficam assim, eu quero as bênçãos. Hipocrisia. E nós precisamos aprender que enquanto nós estivermos olhando para as bênçãos, deixando Deus, as bênçãos não vão nos perseguir. Não é você que tem que perseguir bênção. Você não tem que sair correndo atrás de bênção. Você não tem que ir na igreja correr atrás de bênção. Você tem que ir na igreja correr atrás de Deus. Fala, Senhor, é a Ti. Eu quero é o Senhor. Deus fala com você, eu não vou te oferecer nada, não tem problema. Eu quero o Senhor. O que a esposa, quando ela casa no altar, ela quer o cartão de crédito, o dinheiro, a casa do marido? Não responda. Não era para responder, gente. Não, ela quer quem? Ele. O marido quer quem no altar? O que ela tem, os recursos, quer quem? Ela. E por que os crentes querem as bênçãos e não a Deus? Eu peço para você se colocar de pé. Você vai ficar meditando nisso essa tarde. Porque agora a gente tem almoço. Não é agora, viu gente? É meio-dia, né? Nós estamos liberando mais cedo para vocês falarem, não da vida dos outros, mas falar acerca daquilo que foi pregado aqui, né?
e conversarem um pouquinho, se relacionarem. E aí nós vamos ter o almoço sendo servido meio-dia, tá bom? Hoje à noite, às 18h30, nós estaremos aqui com louvor e adoração e pregação da palavra. Quem está com saudade do pastor Carlos Roberto? Não vem não, pastor Carlos, só tem 3. Tem todo mundo. O pastor Carlos, se tudo der certo, vai estar com a gente hoje à noite, vai falar um pouquinho aí com a gente também. Eu acredito que vai ser uma bênção, né? E hoje à noite também tem culto lá em Brasília. Um abraço para vocês em Brasília, que o culto de vocês sejam ricamente abençoados. Então, semana que vem vocês vão ouvir sobre o princípio da santificação, ou como se tornar santo, como ele é santo. E isso ficou para a semana que vem, já que o assunto foi relevante em relação às perguntas que nós recebemos. Pai Celestial, nós estamos na Tua presença, e que a Tua graça seja abundante em nossas vidas e nossos corações, que o Senhor possa, ó Pai, fazer com que cada um de nós venhamos refletir acerca daquilo que nós ouvimos nesta manhã, que nós possamos, ó Pai, entoar louvores, buscar a Ti, engrandecer o Teu santo nome, simplesmente por amar a Ti, simplesmente por querer Tua presença, simplesmente por querer essa presença, essa virtude em nossos corações. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo é que pedimos e desde já agradecemos. Amém. Saúde para vocês, força e vigor. E agora despeça aí de alguém e diga assim: ó, que Deus abençoe sua alma. Deus te ama e eu também. Deus sustente seu coração. Um bom almoço a todos vocês. E que Deus abençoe os nossos visitantes. Sejam sempre bem-vindos. Em nome de Jesus. Um abraço a todos.